Mateus 7,6 Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Olha, meus consagrados, ler o Evangelho e interpretar como se fosse provérbios, ainda que bíblicos, não é correto. Como Provérbios 17:17, o amigo ama em todo tempo e para a angústia nasce o irmão. E Provérbios 31:10, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. No Novo Testamento, principalmente nas falas de Jesus, ele amarra, ele liga, ele cola princípios de vida em cada instrução que dá para os seus discípulos e para nós. Ler direito nos ajuda a fugir de entendimentos paralelos e até errados. Tão errados como quem tenta adaptar até os provérbios populares na Bíblia, como eu já vi algumas vezes pessoas dizerem, como diz a Bíblia, gato escaldado tem medo de água fria, ou cada macaco no seu galho. Isso não é bíblico. Eu ouvi por muito tempo na minha vida que esta fala de Jesus era para eu não desperdiçar o Evangelho com gente que não merece ou que não quer nada com nada. Isso não é verdade. Muitos de nós fomos pegos pela graça de Deus quando nós não desejávamos nada. E também não merecíamos. Segundo Timóteo 4:2, está dito assim: pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Esta fala de Jesus está imediatamente ligada à necessidade de tirarmos o cisco do olho do irmão, não do fariseu, que procurava um jeito de oprimi-los e de pegá-los em alguma falha. E é por isso que está dito lá em João 2:23. E estando ele, Jesus, em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não se confiava a eles, porque a todos conhecia, e não necessitava que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no coração do homem. Jesus não dava mole para os principais sacerdotes e escribas, porque eles faziam perguntas, mas na maldade mesmo. Eram pessoas que conheciam a verdade da lei, mas não a viviam integralmente. Eram impenitentes e procuravam pretextos para justificar os seus pecados. E diante de pessoas assim, é melhor se calar e sair do meio delas, pois fazem por maldade mesmo. Jesus está dizendo aqui: não sejam precipitados. Não sejam inseguros ou ingênuos para darem pérola a porcos que não gostam de pérolas. Porcos gostam de carne, de lavagem, de porcarias mesmo. Mas para fazerem isso, vocês precisam estar preparados. Tirem a trave dos olhos de vocês para que vejam quem está com cisco, e se é irmão ou se é um ímpio. E o texto não sugere quem tem pecado ou quem tem defeitos maior ou menor, mas quem pode estar despreparado e, portanto, desautorizado eticamente para a tarefa de desciscar o olho do outro. E se o olho do outro é de uma ovelha ou é de um porco, não é? Cães naqueles dias não eram animais domésticos. Eram desprezíveis e odiados pelos judeus. Eram bravos, viviam como hienas e atacavam pessoas até por comida.
E os porcos, por sua vez, eram imundos e malditos, impuros na cultura judaica. Jesus aqui, ele está falando sobre relações humanas, porque há pessoas ingênuas e despreparadas que abrem tudo o que podem de seus tesouros para algumas pessoas que são espírito de porco. E tem muita gente assim no mundo. Pessoas nas quais é preciso pedir ao Senhor o dom de discernimento de espíritos. Aquele que Jesus tinha para não sofrer represálias e ataques covardes dos tais porcos ou cães religiosos. Há pessoas que numa ingênua inocência se abre, conta das suas angústias, fala das suas aflições de alma, da sua fragilidade humana, dos seus desgostos, das suas frustrações, das suas carências, fala até da sua fé ou da falta dela. E o resultado, às vezes, é ser devorado. Há um sem número de pessoas que, por serem desavisadas, oferecem à vida os seus tesouros espirituais, os seus temperos emocionais e até físicos a verdadeiros porcos vorazes. Se a gente procurar um sacerdote porco, um psiquiatra cão, um conselheiro porco, um psicólogo porco, e entregar a nossa riqueza de alma, entregar o nosso tesouro espiritual, as nossas preciosidades mais profundas, nós seremos enganados, farão a nossa cabeça. Seremos abusados, feridos por cães assim. O que Jesus diz aqui tem uma aplicabilidade visceral na vida humana, porque há pessoas com uma natureza maligna, com um espírito suíno de apenas engordar-se e de devorar, e não importa o que. É em face disso que a carne de porco era proibida no meio do povo de Israel. Primeiro pela dificuldade de domesticação de um porco, diferente das ovelhas e do gado, não é? E há também uma questão sanitária aqui, porque controlar o que um porco pode ou quer comer é uma coisa muito difícil. Há pessoas que se vestem dessa maldade suína ou canina, que até fingem docilidade, mas que com o tempo se mostram sujos de lama e devoradores do que mais sujo gostam. É por isso que falamos no workshop de dons e talentos sobre o dom de discernimento de espíritos. Porque além dos demônios, há pessoas potencialmente endemoniadas e influenciadas, que até se apresentam como espíritos de luz às vezes, mas que são espíritos de porco. E se dermos pérolas valiosas a elas, em algum tempo, elas se voltarão contra nós e usarão de tudo isso contra nós. As fases do mal é uma progressão. Quem viu aquele filme Nefários, que indicamos na igreja, constatou isso. Há porcos humanos que, se não forem satisfeitos em suas vontades de porcos, tentarão devorar a alma do dono das pérolas. Esta fala de Jesus, ela é uma cenografia que choca. Jesus estava provocando mesmo os discípulos. Jesus está dizendo: o que eu estou lhes entregando são tesouros dos céus. O tesouro daquele homem que vendeu tudo, que deixou tudo para comprar o campo em que estava esse tesouro. Não o desperdicem. Não joguem na pocilga o que vocês estão recebendo. Só quem pode apreciar o valor de pérolas são vocês. Por que compartilhariam tais riquezas com os porcos? A sua tarefa em compartilhar pérolas é com os irmãos, principalmente os que conseguem ver, os que estão sem cisco nos olhos. É por isso que precisamos ajudar, discipular, admoestar, exortar com os atributos do reino de Deus, com o fruto do Espírito, os irmãos de olhos turvos,
ou atrapalhados por ciscos. Essas preciosidades belas não são comidinha de cães e de porcos, até porque eles não gostam desse tipo de alimento. Então não sucumbam a esse risco. Sejam prudentes e diligentes na vida. Compartilhar vida santa e pura é com quem tem pureza intencional, vida santa, não com quem pode usar aquilo contra você e te morder, te ferir. Lembrem, portanto, que esta porção da palavra de Deus não está nos instruindo para negar o Evangelho para os de fora, os que precisam e até os que não desejam. Quando se refere a evangelismo, nós precisamos ir atrás dos perdidos onde eles estiverem. Lembre-se também, o nosso testemunho de vida, antes de falar, é ser. Luz não precisa antes falar, melhor brilhar. Mas quando o assunto é compartilhamento para edificação, para crescimento na fé, não adianta jogar pérolas para quem não quer e que até se revoltará contra nós. Então, meus consagrados, as nossas pérolas e tesouros são o resultado em nós do Evangelho de Cristo, do que nós somos, compartilhados primeiro com os da família, os da fé, porque esses são da mesma espécie que nós, ovelhas, não vão nos morder ou tentar nos devorar, porque são os nossos irmãos. Deus os abençoe.